pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Larissa Telete, de Língua Portuguesa e Redação. Nesta semana nós vamos discutir o tema sobre a representatividade das pessoas com deficiência na sociedade brasileira. Em primeiro lugar, vamos pensar na palavra representatividade, que é a ideia geral que deve permear toda a redação de vocês. Eu não estou aqui falando, por exemplo, sobre direitos adquiridos, sobre a falta de garantias constitucionais para esse grupo, mas como, diante de todas as medidas já adotadas para que eles tenham visibilidade, hoje é vista essa representação, beleza? Então fiquem atentos para não haver confusão sobre qual deveria ser de fato a abordagem temática. Além disso, é importante nós pensarmos nessa nova configuração, pessoas com deficiência. Provavelmente vocês se lembram que por muito tempo na nossa sociedade falou-se, e algumas pessoas ainda falam, em portadores de deficiência, beleza? Mas esse termo já caiu em desuso e ele hoje é muito criticável, tendo em vista que, na verdade, a deficiência não é algo que eu porto, do tipo, eu estou portando a minha carteira, a minha bolsa, e aí quando eu saio de casa, se eu quiser levar, eu levo, se eu não quiser, eu não levo. Não, a deficiência é algo que nos constitui, mas que, independentemente disso, não vai desconfigurar um grupo, muito menos fazer, por exemplo, com que ele seja inferiorizado em relação ao outro. Inclusive, há várias formas de deficiência. Nós podemos falar, sim, sobre as físicas, as mentais, as psicológicas, mas nós também temos nossas deficiências comportamentais, certo? Então, a ideia é que o tema, na verdade, consegue permear uma série de elementos e essa expressão é muito interessante que vocês já entendam aí uma passagem histórica que a desconfigurou e que se trouxe um novo modelo para pensar justamente na situação dos deficientes. Beleza? Mas vamos começar. Se nós pensarmos num retrato temporal, de modo geral, em tempos mais remotos, sobretudo pelas vertentes cristãs, os deficientes eram vistos como aqueles suscetíveis aos pecados e por isso eles estavam pagando por determinadas ordens divinas. Ou seja, se eles nasciam com alguma tentativa de limitação, dizia-se que era porque Deus estava, na verdade, tentando colocar ali uma forma de pagar por cometimentos, certo? Ou de pecados deles, com pecados cometidos pelos seus próprios familiares. É uma forma de punição. E aí, depois disso, os deficientes, já tentando desmantelar um pouco essa visão geral, mais arcaica, nós conseguimos pensar um pouco depois nos deficientes como pessoas debilitadas, aquelas que precisavam de ajuda o tempo todo, porque não conseguiam ter potencial de fato para se ascenderem na sociedade. E aí também é um olhar muito prejudicial, tendo em vista que eles foram vistos como incapazes. Ou seja, nós não vamos assegurar todos os direitos, porque eles não conseguem de fato se equiparar como um cidadão comum. E hoje, de modo geral, nós podemos observar como várias normas constitucionais, legais, já tentam vincular o deficiente como, sim, um ser humano, como qualquer outro, que vai ter seus direitos, suas garantias, mas que ele vai precisar ser tratado na medida de sua desigualdade. E aí eu já começo trazendo aquela grande citação, aquele grande pensamento aristotélico, que é preciso tratar os iguais de forma igual, os desiguais de maneira desigual, na medida de suas desigualdades. O que isso me diz? É que, na verdade, está aí tentando, por exemplo, uma tentativa de desigualar as pessoas? Claro que não. O que se entende é o seguinte: se historicamente nós tivemos um grupo que era deflagrado, que não tinha os mesmos direitos, que não conseguiu uma ascensão, é muito provável que se crie uma cultura na sociedade que tente, de fato, inferiorizar o grupo. E apenas tentando desequilibrar para o outro lado, a fim de que futuramente consiga haver uma harmonia entre ambos, é que se consegue chegar, de fato, a essa ideia aristotélica de desigualar, mas para igualar no futuro. Entenderam? E aí é justamente nesse âmbito que nós vamos falar sobre as ações afirmativas, que são medidas reparadoras pelo Estado, a fim de assumirem um compromisso, tendo em vista toda uma defasagem que foi acometida a essa classe, beleza? E essa visão nós vamos ver que não vai permear, por exemplo, apenas os deficientes. Ela pode ser relacionada a negros, por exemplo, a mulheres. Nós vamos ter vários elementos que vão trazer ali essas medidas tentando equiparar, independentemente das formações das pessoas.
beleza? Agora vejamos, meninos, como que eu posso pensar nisso no tema? Olha só, embora seja garantido pela Constituição Federal que todas as pessoas tenham acesso igualitário ao mercado de trabalho, nós sabemos que os deficientes hoje são muito limitados a essa parte, certo? Não que eles não tenham potencial, mas nós não temos hoje grandes empresários querendo fazer contratações, as pessoas de fato repensam na hora de auxiliar ali, por exemplo, de tentar contratar tendo em vista que acham que ou vai ser uma tentativa de esmola, de pena, que aquela pessoa não tem os mesmos potenciais. Então, tendo em vista que a lei progrediu, mas o pensamento, a cultura ainda continua retrógrada, é necessária uma ação afirmativa, beleza? E aí que vai destinar um percentual para a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Outra abordagem que vocês poderiam trazer é a própria questão de como hoje nós sabemos que as normas constitucionais, nós temos vários aparatos, como o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é muito interessante, já traz de fato uma tentativa de equiparar esse grupo aos demais. No entanto, vocês podem criticar a formação concepcional da nossa sociedade. É preciso investir em conscientização dos brasileiros de um modo geral, para que de fato a representatividade desse grupo se acenda e se equipare a todos os demais. Uma outra fundamentação que eu gostaria de trazer para vocês pensarem um pouco, e é um filme que eu super indico para que vocês assistam, e também tem um livro, eu vou falar com mais propriedade do livro, do Cristóvão Tessa, se chama O Filho Eterno. E aí ele vai contar a história de um casal muito apaixonado, bem boêmio, que curtia bastante aquela vida mesmo de juventude, de casal recém-casado. E aí a mulher engravida, eles também estão super curtindo a gravidez, tudo lindo, maravilhoso, mas de repente, quando a criança nasce, eles descobrem que ele tem síndrome de Down. E aí o pai se revolta absurdamente. No início a mãe também fica ali naquela situação de não aceitar muito, não compreender, mas ela tenta de fato se utilizar de todas as formas para que a criança tenha uma vida normal. E aí a gente já começa com isso. O pai, na verdade, em contraste, uma posição muito forte com a mãe, e aí ele vai renegar o filho muito, inclusive vai tentar sair de casa, começa a fazer várias coisas erradas, e apenas quando sente que o menino se perde, porque aí é exatamente um dia em que ele fica em casa cuidando do filho, tomando conta, mas enquanto está trabalhando, atarefado, o menino foge. E aí quando ele tem a sensação de perda, é que de fato ali se reconhece a instauração do amor. Ou seja, nós podemos trazer uma abordagem em relação aos deficientes que muitas pessoas até respeitam, mas não aceitam, certo? Ou seja, querem fora do seu contato habitual. Então, eu super respeito as pessoas, mas desde que elas não se insiram na minha realidade. E aí vocês podem trazer, de fato, uma crítica a essa falta de conscientização e mais ainda, como muitas pessoas não estão preparadas para lidar com essas situações e acham que, de fato, ou precisam torná-las normais, digamos assim, como a gente categoriza o ser humano normal, tentando ali forçar várias coisas, como o próprio pai fazia. Ele não respeitava o tempo de aprendizado do filho, tentava fazer com que ele se equiparasse a todas as outras crianças naquela mesma faixa etária. E ainda podemos também trazer uma outra crítica no que tange a ideia de vê-los como anormais. Ou seja, essas pessoas que não se enquadram na nossa sociedade, que são sempre as coitadas e que vão estar ali precisando de ajuda, mas que em nada tem a acrescentar. É uma outra crítica que vocês podem tecer em relação ao tema, beleza? Então, de um modo geral, é importante que vocês foquem muito na ideia de representatividade, não se esqueçam das fundamentações. Vocês podem trazer a própria visibilidade histórica de como o deficiente foi visto, mas na atualidade nós sabemos que, inclusive, as leis já se rearranjam para uma ascendência, embora a cultura social não esteja ali equiparada a isso. Vocês podem pensar na própria formação aristotélica que eu falei, beleza? E ela pode servir aí para vários outros temas. E por fim, nas relações culturais aí do que eu trouxe, do filme ou do próprio livro.
O Filho Eterno, que é bem interessante, ele vai falar sobre a dificuldade de lidarmos com as diferenças. E aí, independentemente de onde isso se instaura, até mesmo no seio familiar. Eu aconselho que nas propostas interventivas vocês se auxiliem, por exemplo, das nossas mídias de grande adesão, como a mídia televisiva, em termos de circulação, até mesmo com incentivos fiscais do governo federal, a fim de que haja campanhas em horário nobre de alta adesão para que as pessoas se conscientizem da importância de equiparar direitos na nossa sociedade. Vocês podem inserir medidas nas escolas, na educação de base, para que desde a primeira idade as crianças já formulem um senso crítico sobre como é preciso respeitar as diferenças. E aí isso poderia se dar, por exemplo, por meio de rodas de discussão, com auxílio de psicopedagogos, com orientações educacionais, vídeos, jogos didáticos, socioeducativos. São importantes essas implementações porque elas já são institucionalizadas pelo ECA, mas inaplicáveis em muitas escolas. Vocês podem trazer a própria visibilidade de reformulação de leis com punições mais severas a todas as instâncias, por exemplo, que tentam criar medidas de segregação, inclusive as empresas, por exemplo, que não contratam esses profissionais ou que não deem toda a assistência para que eles consigam ficar bem alojados. Não basta, por exemplo, eu ter ali uma contratação. É preciso garantir acessibilidade, acesso a todos os elementos essenciais para que aquela pessoa trabalhe de um modo digno e consiga, de fato, ascender aí social e economicamente. Beleza? Então espero que vocês tenham entendido aí a breve discussão que eu fiz sobre o tema. Não deixem de ler toda a proposta. Eu fiz uma redação modelar, está bem interessante, aí vocês conseguem observar isso de fato na escrita. E toda a discussão que eu teci aqui está topicalizada no eixo de discussões temáticas sobre pessoas com deficiência. Então beijos, restando dúvidas, querendo mais ajuda, mais comentários, podem me procurar por todas as redes sociais. Até a próxima, galera!